Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Olha só, para continuar com a minha missão, eu preciso muito mesmo de explicar algumas coisas. Infelizmente são coisas pontuais, teóricas, mas você precisa saber antes de começar a meter a mão na massa e investir. Nós já abrimos contas, já fizemos várias coisas aqui, já fiz algumas explicações também, mas é preciso saber sobre esse assunto que eu vou explicar aqui hoje, que são os indexadores, tá? Eu vou falar o que são e como eles funcionam, tá? Eu vou falar sobre Selic, sobre CDI, sobre IPCA e GPM, tá? Eu vou explicar sobre esses indexadores, como eles funcionam e como eles também interferem nos nossos investimentos, tá? Você precisa saber disso, então, por favor, veja esse vídeo todo, não por mim, mas por você, para você, no próximo passo, tá por dentro do que nós vamos falar. Se eu, por acaso, falar CDI, você já sabe o que é CDI, tá? E também como ele influencia nos investimentos. E vamos lá para o vídeo. Bom, antes de eu explicar aqui esse detalhe, eu sempre faço aquele pedido carinhoso para você e eu espero que você também colabore com esse carinho aqui com o canal, para você compartilhar, para você ativar o sininho, para você se inscrever, tá? Porque aí você não perde nenhum vídeo dessa série, porque eu quero te tornar um investidor de sucesso, assim como eu estou me tornando também, tá ok? Mas para isso você precisa espalhar essa mensagem, porque eu tenho a missão, que é o quê? Atingir R$ 1 milhão investidos e também atingir o máximo de pessoas possível, fazendo elas se tornarem investidoras. Pessoas, médicos, dentistas, operários, seja quem for, tá? Gari, não importa a sua profissão. Desde que você tenha algum dinheiro para investir, você consegue. Tá, ok? Então eu quero atingir todas essas pessoas. Não quero atingir milionários, não quero atingir políticos que ganham 30, 40 mil reais, não. Quero atingir você que ganha 2, 3, 4, 5 mil reais por mês e pensa que não dá para investir, mas dá. Então me ajuda nessa missão, tá? Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, onde você tiver, compartilha, tá bom? Agora sim, vamos para o conteúdo. Bom, os indexadores, né? O que são indexadores e como eles funcionam ou como eles influenciam nos nossos investimentos. Para isso, eu preciso falar para você quais são esses indexadores. Bom, o mais conhecido é o Selic, né, mais conhecido como a taxa Selic, que ela nada mais é do que a taxa básica de juros. Então, quando você ouvir eu ou outras pessoas falando, ah, a Selic caiu, a Selic subiu, ela na verdade, é um programa, tá? Que esse programa ele faz com que a inflação seja corrigida. Tá? Eles aumentam ou abaixam. Você pode perceber que esse mês, nós estamos em dezembro de 2019 ainda, a taxa Selic caiu para 4,5%. Para ter uma ideia, se não me engano, 2 anos atrás ela estava 14%. As pessoas simplesmente investiam qualquer investimento de renda fixa atrelado à Selic, é claro, e ganhar aí mais de 1% por mês. Era muito bom, só que isso acabou. Então por isso que nós temos que diversificar os nossos investimentos. Então quando você ouvir a taxa Selic, é a taxa que foi criada aí, né? É um programa, como eu disse, de computador que controla, né, essa questão financeira, controla esse acesso ao crédito, tá? Ele aumenta ou abaixa e tudo gira em torno dele, praticamente tudo gira em torno dele. E o próximo é o CDI, de depósito interbancário. Ou seja, eu vou explicar como funciona, vou contar uma historinha aqui e como ele funciona em relação aos investimentos, tá? Vamos supor, aqui tem um Banco Itaú, aqui tem um Banco Bradesco. O Banco Central ele estipulou uma meta, que todos os bancos têm que fechar com caixa positivo. Então o Itaú aqui, eu não sei se falei o Bradesco e Itaú, tá? O Itaú terminou o dia, vai fechar ali o caixa em menos 1 milhão de reais. Já o outro banco aqui, que eu não lembro mais qual é o nome, fechou com 3 milhões positivo. É um exemplo, tá? Não tem nada a ver esses números. Então ele não pode fechar negativo. Então ele tem que pedir empréstimo. Ele vai lá pro Banco Itaú e fala, Itaú, eu sou Bradesco, Itaú, me empresta 1 milhão e 100 aí pra me fechar o caixa. E aí ele empresta, só que ele vai cobrar uns juros, que é o próprio CDI, tá? Que tem um valor, esse CDI ele tem um valor. Na verdade, CDI é o certificado, mas tem um valor nele, atrelado a ele, que eles cobram entre bancários. Por isso que é certificado de depósito interbancário, que é o que o banco cobra para o outro. É por isso que a gente fala assim, eu consegui um investimento, um CDB, 100% do CDI. Significa que você está pagando ou está recebendo, tá, desse banco os juros igual um banco cobra do outro. Né? Isso é bastante interessante. Então, CDI é isso. Nós temos vários tipos de investimento que utilizam o CDI como base de cálculo. Por exemplo, lá no Banco Inter tem um investimento de renda fixa que é 100% do CDI. Ou seja, né, ele utiliza o CDI como essa referência para poder mostrar o quanto ele rende. Ou seja,
o CDI, ele está atrelado à Selic. A Selic sobe, o CDI sobe. Selic desce, o CDI desce. Então, eles são basicamente o mesmo valor. Tá? Tem uma pequena diferençazinha, mas é bem ínfime mesmo, não vale nem a pena mencionar. Então, o CDI ele vai andar de lado com a Selic. E aí, quando tem um investimento 100% do CDI, hoje, tá? A data de hoje, que hoje são 19 de dezembro de 2019, a taxa Selic está 4,5%. Assim, o CDI também. Então, se você tem um rendimento 100% do CDI, ele vai render 4,5% ao ano. Tá? Então, é um investimento bem pequeno, que tem um retorno bem pequeno, porque a taxa caiu. Como eu disse, a Selic caiu, o CDI acompanha. Né? E aí, esses rendimentos, na verdade, esse tipo de investimento, que utiliza o CDI como referência e você tem 100% dele, serve como uma renda fixa para você ter uma certa segurança. Por exemplo, esse que eu estou dando exemplo do Banco Inter, 100% do CDI, ele é com liquidez diária. Então, o que acontece? Você coloca o investimento hoje, aí amanhã você precisou do dinheiro, você pode tirar. Tá? Você já tira ele, já tem ali o rendimento. Liquidez diária. E tem outros tipos de investimento que utilizam o CDI como referência também. Só referência. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar, as pessoas dizem, minha carteira rendeu 200% do CDI, 300% do CDI. Isso significa 300%, 3 vezes o que rendeu o CDI. Né? Um investimento interessante. Nós temos FIs, que eu vou mostrar aqui, tem uns que rende 400%, 500% do CDI. Ou seja, até 5 vezes o que rende o CDI. Então o CDI ele é uma relação mesmo, é uma referência para esse tipo de investimento. Tá? E nós temos o danado do IPCA, que nada mais é do que o índice que calcula a inflação. Significa índice de preço ao consumidor amplo. Tá? Então é basicamente a inflação. Quanto está a inflação? O quanto tiver o IPCA. E tem vários investimentos que eles são calculados com base no IPCA. Por exemplo, tem o Tesouro Direto lá, que ele é o IPCA mais 2%, por exemplo. Ou seja, quanto tiver inflação, mais 2%. Se a inflação subir, ele sobe. Se a inflação descer, o rendimento também desce. Então você tem que apostar que a inflação vai aumentar se você quiser investir nesse tipo de investimento, tá? Por exemplo, o Tesouro Direto. E tem outros também, investimento de renda fixa, que se baseia no IPCA. Na verdade, é só um índice que representa a inflação do país, no caso do Brasil aqui. E temos o IGPM. O que significa isso? Índice Geral de Preços do Mercado. Ele é basicamente o IPCA, só que ele é mais conhecido no ramo imobiliário. Tá? Não vou falar muito dele aqui, porque basicamente nós nem vamos ouvir falar dele. Tá? Então ele é bem pouco conhecido, não que não tenha importância, mas ele tem a sua importância na área que ele atua. Tá? Então, taxa Selic, CDI, IPCA e IGPM são indexadores bem úteis. Quando eu falar para você, olha, esse rendimento aqui é bom, nós vamos investir nele, que ele está rendendo 150 do CDI. Se eu achar um desse, ou seja, ele está rendendo 1,5 vezes o que rende o CDI. O que mais você vai ouvir é o CDI. Em todos os investimentos, ele é usado como referência e ele é usado também como base de cálculo, tá? Para poder um investimento ou uma carteira, tá? Por exemplo, minha carteira está rendendo 400% do CDI, é um exemplo, tá? Então rendeu 4 vezes o que rendeu o CDI, tá? 4,5%, 16,5%, vai dar uns 17% aí. Então isso é muito interessante ao ano, tá ok? Então é só para abrir um pouco a sua mente. Esse vídeo é mais para você se atualizar aos termos e também a essas indexadores que nós vamos utilizar muito aqui no canal. Eu vou falar muito, você vai se deparar muito com esses termos e é preciso você dominar eles de certa forma, ou pelo menos entendê-los, né? Não precisa dominar 100%, mas você precisa entender quando nós for investir na prática mesmo, comprar e vender ativos, você vai ver que eles são importantíssimos, tá? Se esclareceu, se te ajudou, eu peço que você dê like. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve e compartilha com seus amigos. Vai ajudar bastante, eu tenho certeza disso. Se ficou alguma dúvida ou se você quer acrescentar aqui algo, deixe nos comentários lá embaixo, que vai ser um prazer te responder. Tá ok? Um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.